Oi, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Nossa 16ª aula de matemática juntos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as divisões novamente, tá? Então, essa aula a gente vai falar de novo sobre as divisões. Vamos relembrar como faz uma divisão e você nessa aula vai aprender várias maneiras de fazer uma mesma divisão, tudo bem? Vamos juntos então? Então vamos lá. Para a gente começar essa aula sobre divisão, eu preciso que você entenda o que significa dividir. Dividir é separar. É separar o quê? Uma quantidade de objetos. Pode ser pirulitos, pode ser casas, pode ser pessoas, podem ser quadros. Então, dividir é separar uma quantidade de objetos em grupos. Quantos grupos? Quantos grupos você imaginar. Só que tem um porém. Dividir é separar uma quantidade de objetos em grupos e esses grupos têm que ter a mesma quantidade de objetos. Eu quero que você olhe esse exemplo que eu coloquei aqui, do 12 dividido por 3. Eu tenho aqui dois jeitos de fazer essa conta, que eu separei aqui no meio, tá? Eu quero que você olhe primeiro para esse jeito da esquerda. Como que eu estou fazendo a divisão desse jeito aqui? Olha só. Então, 12 pirulitos, olha só como que essa pessoa fez para separar em 3 grupos. Essa pessoa colocou 3 pirulitos no primeiro grupo, 5 pirulitos no segundo grupo e 4 pirulitos no terceiro grupo. Tá vendo? É assim que faz uma divisão? Não. Por que não é assim? Porque para dividir eu preciso ter a mesma quantidade de objetos em cada grupo. Então esse jeito aqui da esquerda está errado, não é assim que divide. Eu vou fazer um X aqui nele para você saber que não é assim que divide, tá? Então está errado o jeito de dividir da esquerda. Qual é o jeito certo de dividir? Esse jeito que está na sua direita. Como que a pessoa dividiu aí? Ela pegou os 12 pirulitos e observe que dentro de cada um dos 3 grupos, a gente tem a mesma quantidade de pirulitos. Então, ela pegou 12 pirulitos e separou em 3 grupos com a mesma quantidade dentro de cada grupo. Toda divisão que você tiver, você vai separar alguma coisa sempre em quantidades iguais, dentro de grupos com quantidades iguais. Tudo bem? Então, vamos voltar então para o 12 dividido por 3. Antes disso, eu queria que você lembrasse qual é o nome das partes da divisão. Então, a quantidade de grupos que você tem é chamado de... A quantidade de objetos que você tem, desculpa, é chamado de dividendo. Então, eu tenho 10 pipas, eu tenho 10 feijões. Esse é o dividendo. E aí, a quantidade de grupos que você vai dividir, essas 10 pipas, esses 10 feijões, é o divisor. Então, o divisor é a quantidade de grupos que você vai separar alguma coisa. Quantos objetos vai ter em cada grupo é o quociente. Ou seja, se eu tenho lá 10 feijões e eu separei em 2 grupos, quantos feijões vão ter dentro de cada grupo? É o quociente da divisão, é o resultado dela. E a quantidade de objetos que sobrou, que ficaram de fora de algum grupo, é o resto. Porque às vezes você divide uma quantidade e não dá para colocar a mesma quantidade dentro de cada grupo. Então você deixa para fora e esse para fora é o resto, tá? Bom, vamos voltar para o 12 dividido por 3? Olha só, então a gente tem um jeito de fazer essa divisão. Professor, eu posso desenhar para fazer divisão? Você pode, mas você vai perceber que quanto maior vai ficando a quantidade de objetos que você tem, quanto maior o seu dividendo, e também, quanto maior for o seu divisor, mais difícil vai ser você desenhar e separar em grupos. Então, por enquanto nós ainda estivermos trabalhando com números pequenos, você pode tentar desenhar, tá? Como que eu faço para desenhar a divisão de 12 por 3? Eu distribuo 12 objetos e faço 3 grupos. É muito importante você lembrar, eu vou falar novamente, que cada grupo tem que ter a mesma quantidade de objetos. Perceba então que esse grupo tem 4 objetos, esse grupo também tem 4 objetos e este grupo também tem 4 objetos, tá? Então,
dividindo 12 em 3 grupos, a gente vai descobrir que o resultado dessa divisão é 4, porque dentro de cada um dos 3 grupos nós temos 4 pirulitos, tá bom? Então, essa é uma forma de fazer a divisão, usando o desenho. Agora, nós vamos falar sobre a forma que está lá na página 116 da sua apostila, o modo 1, que está na esquerda. Lá na apostila está usando um outro exemplo, mas eu quero ainda usar o 12 dividido por 3, porque eu quero que você entenda o que está acontecendo lá. Essa divisão desse modo 1, que está aparecendo lá na página 116, ela vai dividir cada uma das ordens do 12. Você precisa lembrar o que é uma ordem. A ordem é o espacinho que cada algarismo do 12 ocupa. O 12 ele tem 2 algarismos, o 1 e o 2. O 1 representa a dezena, lembra disso? E o 2 representa a unidade. Então, no 12 eu tenho uma dezena e 2 unidades. Essa forma de dividir, ela vai dividir separado. Primeira divisão e primeira unidade, pensando em grupos, tá? Olha só, então a gente vai separar o 12 e vai olhar para cada parte dele. Vamos olhar primeiro para o 1, que é a dezena. Então, primeira coisa, olhar para o algarismo que representa a maior ordem do número, o 1. Então, o 1 é uma dezena. Quantas vezes eu preciso multiplicar o 3 para dar uma dezena, para chegar em uma dezena? Olhando aqui para a tabuada do 3, eu vou ver que na tabuada do 3 não existe o 10, que é uma dezena, tá? Porque uma dezena é a mesma coisa que 10. Não existe uma dezena na tabuada do 3 como resultado. O mais perto de uma dezena que tem é o 9. Então, dessa uma dezena aqui, eu vou conseguir dividir só 9. E o que eu vou colocar no quociente? Eu vou colocar no quociente o 3. Por quê? Porque é o número que está multiplicando o divisor, tá? Então, 3 vezes 3 é 9. Então, de 10, eu consegui dividir 9. Então, eu vou tirar 9 do 10, porque é o que eu já consegui dividir. Tirando 9 do 10, você vai ficar sobrando 1, tá? Então, esse 1 que está sobrando é o resultado de 10 menos 9. Você entendeu o que aconteceu? Eu dividi uma dezena, que é o 10, em 3 grupinhos. Eu percebi que ficaram 3 objetos dentro de cada grupinho, sobrou um ficou de fora, tá? Porque se você pensar em 3 grupinhos com 3 bolinhas dentro, vou desenhar aqui para você ver. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 grupinhos, tá? E dentro desses grupinhos eu tenho 3 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui deu 9, vai ficar sobrando uma bolinha, tá? Essa uma bolinha que sobrou é esse que tá aqui, ó. Essa uma bolinha que sobrou é esse 1 que tá aí. Então, 10 menos 9 deu 1. Tá? Sobrou 1 da divisão da dezena. Tudo bem? Vamos continuar então. Então a gente já dividiu a dezena. A gente conseguiu dividir. O resultado deu 3. Só que ficou sobrando 1. Lembra? Ficou sobrando 1 de fora. Agora a gente vai olhar para o algarismo que representa a unidade, que é o 2. Mas eu preciso olhar para o 2 e lembrar que já estava sobrando 1. Então, esse 1 que estava, uma unidade que estava sobrando, vai juntar com o 2 e vai ficar 3, tá? Então, eu tenho 3 unidades para dividir por 3. Aí eu preciso pensar, quantas vezes eu preciso multiplicar o 3 para dar 3? Olhando na tabuada do 3, que está aqui embaixo, eu preciso multiplicar o 3 uma vez para dar 3. Então, o número que multiplica o 3, eu coloco aqui embaixo, veja, é o resultado da divisão da ordem da unidade, ou seja,
As 3 unidades que eu tenho, eu vou dividir por 3 e vai dar 1, uma unidade em cada grupo. 3 menos 3 vai dar 0, então a minha conta terminou, deu resto 0. A minha divisão só termina quando eu tiver com resto 0 ou não tiver mais nada para dividir, tá? Agora eu queria dar uma paradinha para saber se você realmente entendeu essa parte aqui da conta, que eu estou bem preocupado. Você entendeu o que aconteceu aqui? Você entendeu que esse 1 é o que sobrou da divisão de uma dezena por 3? Uma dezena dividido por 3 dá 3 e sobra 1. E você entendeu que eu peguei esse 1 e somei com 2 porque o 2 é a unidade que ainda faltava eu dividir desse número? Tá? Então eu juntei os dois e deu 3. Eu juntei uma unidade com 2 unidades, deu 3. E aí sim eu dividi as unidades. Por quê? Esse jeito de fazer, que está lá na página 116, ele gosta que você pense nas ordens do número. Então eu pense primeiro nas dezenas, depois das unidades. Certo? Eu espero que você tenha entendido. E aí, continuando então. Continuando a nossa conta. Eu coloquei o resultado da unidade embaixo do resultado da dezena. Nessa conta você pode fazer isso, tá? Somente nesse tipo de conta. Então vamos lá. Qual é o terceiro passo? Eu vou juntar os resultados. Aqui nesse caso, eu só tenho unidades nos resultados. Mas se eu tivesse dezenas, eu teria que respeitar unidade embaixo de unidade e dezena embaixo de unidade. Então, juntando o 3, que é o resultado da divisão das dezenas, e juntando o 1, que é o resultado da divisão da unidade, eu vou ter 3 mais 1, que é o 4, que é o resultado dessa divisão, o quociente dessa divisão. Então, eu também cheguei no 4 como resultado, usando o modo 1, que está lá na página 116 da apostila. Já aprendemos a fazer através do desenho, já aprendemos pelo modo 1 da página 116 da apostila. Agora tem um outro jeito de fazer essa conta, que é o modo 2 lá da apostila. O modo 2, que está na direita, que também está na página 116, ele vai fazer essa divisão pensando na decomposição. A gente já sabe o que é uma decomposição, lembra? Decompor é quebrar o número em partes. Por que eu quebro um número em partes? Porque quebrar o número pode me ajudar a entender e fazer mais rápido uma conta. Então, olha só. 12 dividido por 3. Primeiro passo, pensar no 12 como a soma de 2 resultados da tabuada do divisor. Então, eu vou olhar para o meu dividendo e vou pensar nele como a soma de 2 números que estão como resultado na tabuada do divisor. 12 é a mesma coisa que número somado com outro que dá 12. Quais desses resultados aqui na tabuada do 3 que podem ser somados que dá 12? Então, olhando para os resultados da tabuada do 3, eu percebo que para formar 12 eu posso usar o 9 mais o 3. Então, 12 é a mesma coisa que 9, e 9 é o resultado de 3 vezes 3, mais 3. E 3 é o resultado de 3 vezes 1. Tudo bem? Você entendeu o que eu fiz? Você entendeu que eu coloquei 12 igual a 9 mais 3 porque eu queria transformar o 12 em 2 números que tem como resultado na tabuada do 3? Certo? Então, continuando. Olha só, então, qual que é o segundo passo agora? Dividir cada um pelo divisor, que no caso é o 3. Então, no nosso exercício aqui, o nosso divisor é o 3. Então, eu vou dividir o 9 pelo 3 e vou dividir o 3 pelo 3. Então, 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é a mesma coisa que pensar que número na tabuada do 3 multiplica o 3 para dar 9. Então, eu vou descobrir que
para multiplicar o 3 para dar 9, é o 3 que eu uso. Então, 3 vezes 3, 9. Então, o resultado, o quociente de 9 dividido por 3 é 3, tá? Que é o que eu coloquei aqui. Agora, eu vou pensar na divisão de 3 por 3. 3 dividido por 3, eu preciso pensar que número na tabuada do 3 multiplico 3 para dar 3. Então, eu vou olhar aqui na tabuada do 3, que eu preciso multiplicar o 3 por 1 para dar 3, tá? Então, o quociente, o resultado de 3 dividido por 3 é 1, tá? Conseguiu entender os resultados? Então, eu fiz 9 dividido por 3 deu 3 e 3 dividido por 3 deu 1. Continuando a conta, eu vou ter que... Agora, qual é o terceiro passo? Somar cada resultado para descobrir o quociente. Então, somando 3 mais 1, eu vou ter 4. Então, 4 é o resultado dessa conta. Tudo bem? O que você achou desse jeito de fazer? Mais fácil, mais difícil? Você entendeu cada passo? Você entendeu que eu decompus, que eu quebrei o 12 em dois números que estão na tabuada do 3 para me ajudar a resolver essa conta? Bom, vamos tentar mais um jeito então. Olha só, o modo 3. A gente já fez 3 modos mais o desenho. Então temos 4 jeitos diferentes de fazer uma divisão, hein? Vamos lá. O último jeito, que é o que a gente normalmente usa aqui no Brasil. Então, qual que é o primeiro passo? Eu vou olhar para o algarismo que representa a maior ordem do número. Nesse caso é o 1, porque aqui a gente tem o 12, e o 12 ele tem dezena e tem unidade, tá? Então, eu vou primeiro olhar para o 1, porque é a ordem maior do 12, né? É o número que vale mais no 12. É o algarismo que vale mais no 12, que é o 1. Então, olhando para o 1, eu preciso dividir 1 por 3. Só que, atenção, eu só posso dividir se o número for igual ou maior que o divisor. Mas o 1 é menor. Eu não posso dividir 1 por 3, porque ele não é nem igual nem maior que o 3. Então, eu não posso começar. O que eu vou fazer então? Olha só o que eu vou fazer. Se uma ordem for menor que o divisor, eu tenho que juntar ela com a próxima à sua direita, tá? Que tá errado. Eu preciso juntar ela com a próxima à sua direita. Deixa eu corrigir aqui. Então, eu preciso juntar ela com a ordem que está ao seu lado, que é a próxima à sua direita, tá? Então, olhando para o 1, do lado do 1, eu tenho 2. Então, eu vou juntar o 1 com o 2 e vai formar o número 12. Agora sim, o 12 é maior que o 3. Então, agora eu posso dividir. Então, vamos olhar para o número. Ou vamos olhar para o número e pensar. Quantas vezes o divisor, que no nosso caso é o 3, precisa ser multiplicado para dar esse número? Então eu preciso pensar quantas vezes eu vou multiplicar o 3 para dar como resultado o 12? Para fazer isso eu preciso olhar para a tabuada do 3. Olhando aqui para a tabuada do 3, eu percebo que eu vou precisar multiplicar o 3 4 vezes para dar 12, tá? E é isso que eu vou fazer na próxima página. Então, na próxima página, o que a gente escreve agora? A gente vai escrever o número que multiplica o divisor no quociente. Então, que número que multiplica o 3 para dar 12? O 4. Então, o número que multiplica, que é esse número aqui, ele sempre vai ser o quociente. Ele vai estar aqui embaixo da chave. E o resultado da multiplicação sempre vai estar aqui e vai estar subtraindo, tá? Ele vai subtrair do dividendo. Bom, subtraindo do dividendo,
eu percebo que 12 menos 12 é 0. Então, 0 é o resto dessa conta. Então, quando chega no resto 0 e não tem mais nenhum número aqui para ser dividido no dividendo, a divisão acabou. Então, qual é o resultado dessa divisão? 12 dividido por 3 é 4. Tudo bem? Bom, agora eu tenho uma coisa muito importante para conversar com você. Você deve ter assistido, você deve ter prestado atenção. Eu tenho certeza que você prestou atenção no que o professor explicou. Eu tenho certeza que eu expliquei da melhor forma que eu consigo, usando esse instrumento que é a tecnologia, né? Usando essa distância que existe entre nós. Mas eu ainda percebo que pode ser que você não tenha entendido essa divisão. E se você não entendeu, não é porque você não estava prestando atenção em mim, não é porque você não entendeu algum dos passos. Pode ser que a divisão seja uma operação complicada para você. Então, se você acha a divisão complicada, significa que você precisa prestar mais atenção ainda no professor, assistir o vídeo mais vezes e, principalmente, o mais importante, resolver muitas divisões. Quanto mais divisões você resolva, melhor você vai ficar. E aí o seu professor vai te dizer, olha, você errou aqui, você errou ali. E aí, observando os seus erros, você vai conseguir saber o que você precisa melhorar. Então, não existe a melhor forma de fazer uma divisão. Cada um resolve a divisão da forma que gostou mais ou que entendeu melhor, tá? Pode ser que a sua professora ou o seu professor peça para você usar um dos jeitos que ela ou ele ensinou. Mas, então por isso que é importante você tentar entender todas as formas que eu expliquei. Eu gosto de ver você usar a forma que você mais entendeu. Mas pode ser que no futuro alguém cobre de você que você faça de uma das outras formas que eu te ensinei. Então eu quero muito que você entenda todas as formas, mas eu vou valorizar a forma que você mais entendeu. Então não fique assustado, não fique com medo. Talvez eu precise te explicar de uma outra forma quando você resolver o exercício. E é isso que a gente vai tentar fazer mesmo à distância, ou a gente vai fazer na sala depois, quando voltar às aulas, tudo bem? Se você está achando que essa aula acabou, você está muito enganado, porque eu ainda acho que eu posso oferecer mais explicações para você. Eu ainda acho que eu posso te ajudar a ficar mais tranquilo, mais tranquila, a perceber que a divisão não é tão difícil. Eu vou provar agora para você que dividir não é difícil. Então, para provar para você, a gente vai fazer juntos o primeiro exercício da nossa lista. A letra A do número 1, ou o exercício 6, letra A da página 116 da apostila, que é o mesmo exercício, tá? Então, nós vamos fazer juntos essa divisão. Observe com atenção, preste atenção nos passos da divisão. A divisão tem sempre os mesmos passos, só mudam os números. Então, se você entender a sequência que você tem que pensar, vai ficar mais fácil de você fazer. Eu acredito e confio muito em você e vou estar aqui do seu lado para te explicar e te ajudar quantas vezes precisar. Eu só preciso que você preste atenção em mim e acredite em você. Combinado? Então vamos lá. 244 dividido por 2. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar o dividendo de um lado e colocar o divisor do outro dentro da chave, tá? Primeira coisa. Então, depois que eu organizei a conta, qual é o primeiro passo? O que eu tenho que pensar? Eu preciso olhar para o algarismo da maior ordem do número. Então, qual é a maior ordem do 244? O 244, ele tem 4 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Qual é a maior ordem do 244? É esse 2 aqui, né? Então eu preciso olhar para ele. Vamos olhar para o 2, olha só. Olhando para o 2, eu percebo que eu posso dividir o 2, porque ele é igual ou maior que o meu divisor, tá?
Então eu posso dividir 2 por 2. Para dividir 2 por 2, eu preciso pensar num número que multiplica o 2 e que o resultado também é 2. Olhando a tabuada do 2, eu percebo que 2 multiplicado por 1 dá o resultado 2. Então eu consigo fazer essa divisão. Quem vai aqui embaixo na chave é o 1, porque ele é o número que multiplicou o divisor. O resultado da divisão, que é o 2, vai aqui para tirar essa parte que ele já dividiu. Então eu já dividi 2 por 2 e deu 2. Agora eu vou fazer essa subtração. 2 menos 2 é 0. Tudo bem? Eu já dividi as centenas do 244. Acabou a conta? Não, porque eu preciso dividir os outros números. Vamos lá. Segundo passo. Bom, a gente já dividiu as centenas, agora vamos olhar para a próxima ordem do 244. Olhando para a próxima ordem, a gente vai ver que é a ordem das dezenas, tá? Então agora a gente vai tentar dividir a ordem das dezenas, a gente vai olhar para ela. Então, olha para o algarismo que está na ordem da dezena, que é o 4. Ele é igual ou maior que o 4, que o divisor, que é o 2? Sim, ele é maior ou igual, então eu posso dividir 4 por 2. O que é dividir 4 por 2? É pensar que número que eu multiplico o 2 que vai dar 4. Que número que eu tenho que multiplicar o 2 para dar 4? Que número que multiplica o 2 que dá 4? É só eu olhar na tabuada do 2 e eu vou perceber que na tabuada do 2, 2 vezes 2 é 4. Esse número que está multiplicando o divisor, ele vai aqui embaixo. E olha que importante, ele vai ficar do lado do número que já estava antes. Por quê? Eu não estou dividindo uma dezena, então eu preciso colocar ele na ordem da dezena. Tudo bem? Por que o 1 está na frente dele? Porque o 1 era a centena, lembra? Era a divisão da centena. Então, o 2, que é a divisão de 4 dividido por 2, ele vai ficar na ordem da dezena. E o resultado de 2 vezes 2 vem aqui para subtrair, porque eu já dividi. Eu já dividi 4 dividido por 2 e deu 4, né? E aí 4 menos 4 deu 0, tá? Então, 4 dividido por 2 é 2 e 2 vezes 2 é 4. Então, eu consegui dividir o 4 por 2 e não sobrou nada, ficou resto 0, tá? Eu dividi 4 por 2, dentro de cada um dos dois grupinhos coube 2 objetos e aí não sobrou nada. Tudo bem? Então eu já consegui dividir as dezenas e coloquei o resultado das dezenas aqui. Certo? Conseguiu entender? Conseguiu entender que lá no primeiro passo a gente dividiu a centena? Olha só. Lá no primeiro passo a gente dividiu a centena. No segundo passo a gente dividiu a dezena. E agora a gente vai precisar dividir as unidades. Então, olha só. Olhando para o 244, a gente já dividiu a centena, que era o maior, a gente já dividiu a dezena e agora a gente vai dividir a unidade. Olha para a unidade do 244, que é o 4 de novo. Eu já fiz 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, eu já sei que dá 2. Por quê? Que número que multiplica o 2 que dá 4? É o próprio 2. Então, 2 vezes 2 é 4. Dividiu 4, 4 menos 4, 0. Então, para dividir a unidade 4, eu pensei
Que número que eu multiplico 2 que dá 2? Que número que eu multiplico 2 que dá 4? Desculpa. 2 vezes 2 dá 4. Então, 4 dividido por 2 é 2. E aí, por isso que eu coloco 2 aqui no quociente, no resultado. Finalmente, a gente tem o resultado dessa divisão. Então, 244 dividido por 2 é a mesma coisa que 122. 122 é a quantidade de objetos que tem dentro de cada um dos dois grupos que eu separei o 244. Você pode voltar esse vídeo, você pode ouvir de novo a explicação do professor, tá? Então, fique calmo. A gente vai fazer mais uma divisão agora, juntos. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora a gente vai resolver juntos o exercício letra A do exercício 2 da nossa atividade, que é a letra A do exercício 7 da página 117. É uma situação-problema, é um lugar, é um problema onde tem uma divisão para você resolver. Você vai descobrir que você vai precisar fazer uma divisão aí. Por quê? Vamos entender. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ler com atenção a situação-problema e grifar os números e palavras que podem ajudar a resolver o problema. Então vamos lá. Um museu tem um acervo de 120 quadros. Então, em um museu tem 120 quadros. Imagina aí, 120 quadros na sua frente. Esses 120 quadros estão distribuídos igualmente em 5 salões. Então, imagina os 120 quadros e alguém distribuindo ele igualmente em 5 salões. Você já entendeu o que significa distribuir? Distribuir igualmente é a mesma coisa que dividir igualmente. Então, eu tenho 120 quadros que foram divididos igualmente em 5 salões. O meu problema me pergunta: quantos quadros foram colocados em cada salão? Ou seja, você percebeu que os 120 quadros foram divididos em 5 salões? E eu preciso saber qual é o quociente dessa divisão? Ou seja, eu preciso saber quantos quadros estão em cada um dos salões, em cada um dos grupinhos? Vamos pensar em fazer juntos essa divisão? Bom, a gente vai lembrar que dividindo 120 por 5 salões, eu vou descobrir aqui embaixo quantos quadros estão em cada salão, tá? Então vamos lá. Para a gente começar uma divisão, a gente sempre começa uma divisão olhando para o algarismo que representa a maior ordem do número. Então, se eu pegar o número 120, eu vou ver que o algarismo que representa a maior ordem é o 1, porque o 1 está na casa da centena. Olhando para o 1, eu percebo que o 1 é menor que o 5. E lembra que eu falei para você que se o número que eu estou tentando dividir é menor que o divisor, eu não posso fazer a divisão. O que o 1 vai precisar fazer para ele conseguir ficar igual ou maior que o 5? Ele vai precisar pedir ajuda para o número que está do lado dele, na direita dele. Então o 1 ele vai se unir com o próximo algarismo. Então eu tenho aqui 120. 1 vai se juntar com o 2 para ficar maior que o 5. E nisso ele vai virar o número 12. A gente vai formar o número 12. Então observe que o 1 vai se unir ao próximo algarismo para ficar maior que o 5. Formamos o 12. Agora, então, eu vou dividir o 12 por 5. Dividir 12 por 5 é pensar quanto vai ter dentro de cada um dos 5 grupos para dar 12. Então, quantas vezes eu preciso multiplicar o 5 para dar 12? Agora temos uma questão. Olhando aqui para a tabuada do 5, eu percebo que na tabuada do 5 não tem nenhum resultado que dá 12. Então, eu preciso tentar dividir o máximo que eu consigo. O que significa dividir o máximo que eu consigo? Significa
dividir pelo número mais próximo que tem como resultado na tabuada do 5. Qual é o número mais próximo do 12 na tabuada do 5 que tem o resultado? É o resultado 10. Então, o 10 é o resultado mais perto na tabuada do 5. O que eu faço agora? O número que está multiplicando 5, que é o 2, vai aqui no meu quociente. O 10, que foi a quantidade do 12 que eu consegui dividir, vai aqui para ser subtraído. 12 menos 10, eu vou ter que vai sobrar 2. O resultado é 2. Ou seja, eu dividi 12 por 5, eu tive como resultado 2 objetos em cada um dos dois grupos, só que teve 2 objetos que ficaram fora, que sobraram. Eu não terminei a minha conta ainda, porque ainda eu preciso dividir esse 0, que é a unidade, tá? Eu preciso dividir esse 0, que é a unidade. E esse 2 é o quê, professor? Esse 2 do resultado é uma dezena. Por quê? Eu dividi uma centena e uma dezena, então esse resultado aqui é uma dezena, porque o resultado sempre vai ser a ordem do menor número que eu estou dividindo. Que no caso aqui é o 2 da dezena, porque o 1 é centena, ele é maior. Tá bom? Você entendeu tudo que a gente fez agora? A gente dividiu 12 por 5 e deu 2. O resultado foi 2. Só que o resultado foi 2 porque a gente só conseguiu dividir 10 do 12. Sobrou 2 que a gente ainda precisa dividir. Sobrou 2 dezenas ali que a gente ainda precisa dividir. Tudo bem? Então, continuando, olha só. Qual é o quarto passo? Agora que eu já consegui dividir o 1 e o 2 do 120, agora eu preciso dividir o 0, que é a unidade. Mas perceba que o 0 não está sozinho. Veja que sobrou 2 da divisão do 12. Esse 0 ele vai descer e vai se unir ao 2. 2 e o 0 juntos vai ficar 20. O número que desce sempre vai se unir com o número que sobrou aqui. Pode ser que tenha sobrado 0, aí ele não vai se unir com nada. Mas nesse caso sobrou 2. Então, 20. Agora eu preciso pensar no 20. 20 dividido por 5. 20 separado em 5 grupos. Eu preciso pensar na tabuada do 5, que número que eu multiplico? O 5, que vai dar 20. Olhando na tabuada do 5, eu percebo que é 5 vezes 4. Então, 4 é o resultado, porque é a quantidade de objetos que vai ter em cada grupo. Por que o 4 está aqui no resultado da unidade? Porque eu estou agora dividindo as unidades. Então, 20 unidades dividido por 5 vai dar 4 unidades em cada grupo. Eu consegui dividir as 5 unidades? Consegui. Então, o resultado da multiplicação vai aqui para subtrair do que eu consegui dividir. 20 menos 20, 0. Então, o resto dessa divisão é 0. O que significa o resto ser 0? Significa que eu consegui dividir todo o número e não sobrou nada. Ou seja, eu consegui dividir 120 quadros em 5 salões e eu tenho como resposta que em cada salão ficaram quantos quadros? 24 quadros. Então, não esqueça de escrever a resposta. A resposta é que dentro de cada salão foram colocados 24 quadros. Você poderia fazer essa conta usando os outros modos que o professor fez na aula, se você quiser e se você entendeu melhor. Tudo bem? Se você quiser, você pode me pedir para fazer uma dessas contas usando os outros modos também, se você quiser entender melhor, tá bom? As nossas divisões não pararam por aqui. Essa foi a primeira aula que a gente vai falar sobre as divisões. Vão ter mais aulas sobre divisão. Se você ainda não entendeu, por favor, tente fazer para que eu possa ver no que você errou, para eu saber o que eu preciso explicar de novo para você. Tudo bem?
Boa atividade para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.